Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio Almoçando com a Nutri. Toda segunda-feira de meio-dia, a Nutri aqui, Edilene Castro, vem trazer algum conteúdo para levar você ao emagrecimento permanente, sair de uma vez por todas do efeito sanfona. E hoje a gente vai falar sobre genética não é destino. Então, se você aí acredita que tem uma genética desfavorável para a perda de peso, acha que nunca vai conseguir emagrecer de forma permanente, né? Dá um adeus a esse efeito sanfona, fica aqui comigo que hoje você vai entender, vai aprender que existe sim uma forma de você alcançar esse emagrecimento permanente, tá bom? E a gente vai falar hoje de genética, né? De modular os genes, de ativar o gene para o seu emagrecimento. Como isso acontece? Será que isso é possível mesmo? Será que é só conversa aí dessa Nutri? Não é não, porque tanto eu consegui esse resultado, quanto hoje centenas de mulheres alcançaram esse resultado, inclusive algumas que estão aqui, né, presente na live. Então todas sejam bem-vindas, tá bom? Vamos interagir bastante. Aproveita e encaminha essa live aí para pelo menos 2 amigas suas, tá? 2 pessoas conhecidas que realmente precisa entender que genética não é destino, que não se conforme com essa genética, que você pode sim alcançar o emagrecimento, tá? E a gente vai focar no emagrecimento, mas isso, gente, vai para qualquer coisa, tá? Para uma condição de saúde, enfim, para muitas coisas. Só que pode parecer um pouquinho distante, né, de vocês, ainda mais quem não é da área da saúde. Eu sei que muitas pessoas entendem o que é genética, né, mas a gente associa muito genética ao quê? As nossas características, né? Ah, cabelo preto, um olho grande, né, igual o meu. Boquinha pequena, ela é baixinha. Isso é genética sim, tá? E aí a gente também que tem filho, né? Ah, esse menino puxou a avó, né? Não para quieto, fala demais, é astucioso, enfim. Puxou a avó, é genética. Então é isso, são características que nós herdamos da nossa geração, tá? E falando sobre emagrecimento, sobre esse biotipo, né? Ser mais cheinha ou não. Hoje a gente vai entender isso e a gente consegue sim mudar, tá? Então, quando eu falo que genética não é destino, aí você me pergunta, Edilene, e se eu passei a vida inteira gordinha? Se genética não é destino, então me conte aqui, o que é o destino? Será que alguém me responde aqui? Se genética não é destino e você aí que não alcançou ainda o seu emagrecimento, me responde aqui nos comentários. O que é que você acha que é destino, se não é a genética? Hein? Engie, escreve aqui. Marilda, que é super participativa, Edilina, que sabe tudo aí. Janine, coloca aí, se a genética, se eu tô dizendo que genética não é destino, você passou a vida inteira acreditando nisso, então você acha que o que é destino para você não conseguir o emagrecimento? Será que alguém acerta? Gente, pode errar, viu? Não tenho medo de errar, não. Esse medo é só criança. Hein, Ceissa? Fala aí. Você que está entrando agora. Boa tarde. Se genética não é destino para o seu ganho de peso, então o que é que você acha que é destino? A culpa é de quem se não é da genética? Que eu digo muito, não culpe a genética. Quem é a culpada de você ter engordado aí? Claro, gente, que a genética interfere. Claro que tem o peso da genética. Mas é de quem? De quem? A culpa é sua. A culpa é sua. Não culpe a genética. Não culpe a genética. Isso mesmo, Edilina. Muito bem, mãe. Eva Lúcia aí é minha mãezinha, tá? Não vou culpar a minha genética dela não. Que inclusive não é para engordar não, mas é para ter diabetes fortíssima. É mesmo, isso mesmo, Aline. Tá vendo? Olha como vocês são tudo sabidos. Acho que são os maus. Exatamente, sei, se ia falar isso. A culpa não é da genética, né? A culpa é nossa, né? E o que é o. Então, eu fiz aqui, né, para variar,
antes de entrar na live, eu faço meus tópicos, né? Para conduzir a live da melhor forma. Se a genética não é destino, o que é o destino? A culpa é nossa, né? A culpa é nossa. E se não é a genética, o que é o destino? A Icência falou, são as nossas escolhas. Não tem aquela frase? Nós somos o que comemos, né? E eu digo mais, que eu falo muito sobre o intestino aqui, né? São o que suas bactérias comem também lá no intestino, do que se alimenta. Ou seja, você se alimenta e elas lá também. Não cuidar do intestino também tem a ver. Tem muito mais a ver o seu sono, que você não prioriza, que você não cuida do seu intestino, né? Que são os hábitos, que você não se exercita, não pratica atividade física, né? E aí, gente, a conta chega. Ah, mas eu entrei na menopausa. Ah, depois dos 30. Ah, depois que eu me casei. Ah, depois que eu fui mãe. A conta chega uma hora. Não culpe ninguém, a não ser você. Não culpe a gestação, não culpe a fase que você está vivendo. Eu tenho muitas pacientes mulheres que sempre se cuidaram e passaram por todas essas fases e estão belíssimas, magérrimas, né? E aí, gente, se cuidaram desde cedo, tiveram essa atenção, enfim, sem culpar ninguém, tá? Eu não culpo minha mãe porque mãe nunca quer errar, né? Eu sei disso, né? As escolhas da gente. Mas assim, é o que você viveu, são suas escolhas, né? E aí, como eu digo, a conta chega, tá certo? Então, assim, claro que a genética tem impacto. Claro que a gente vai falar que tem pessoas que têm uma genética desfavorável para o emagrecimento. E aí eu vou falar aqui que existem os genes, tá? Os genes são aquela parte da nossa fisiologia, né? Da nossa biologia, que vai determinar as nossas características. E claro, existem pessoas que têm características para serem obesas. Tem pessoas que têm a característica de ter mais gordura no quadril, mulheres, né? As mulheres, né? E isso tem um perfil hormonal. Então, são várias variantes que estão aí, que conduzem a isso, tá? Falar de doença, eu, Edilene, tenho genética para diabetes. Aí passo minha infância comendo muito carboidrato. Passo minha vida adulta e aí a diabetes uma hora chega. Ah, eu tenho predisposição, ou seja, eu tenho genética para hipertensão. E aí, adoro o salzinho, coloco o sal assim, ó, como com fruta, tomo na água. Adoro. A conta vai chegar porque você já tem a genética para isso. E aí um fator externo, né? Ou seja, alguém botou aí hábitos, né? Cecília colocou. César falou suas escolhas. Ah, minha escolha é me alimentar assim. E aí essa conta vai chegar. Ah, mas fulaninho come do mesmo jeito e não chegou, porque ela não tem essa genética, tá? Então assim, não é que a genética não tem o seu peso, tem sim. Mas quem vai determinar isso são as suas escolhas, tá? E como ninguém sabe o que é a genética, eu não sei o que está escrito lá nos genes, eu digo muito que no seu DNA existem endereços, né? Como se fosse uma biblioteca, né? Você entra na biblioteca, tem centenas, milhares de livros. E aí imagina aí uma frase, uma palavra de um livro tal, entendeu? E é basicamente isso, as nossas características, essa biblioteca. E às vezes você tem alteração lá naquele livro, lá naquele capítulo, certo? Que dificilmente outra pessoa vai ter. Então, são suas características, o seu fenótipo, tá? Esse que eu comecei a live, cabelo preto, olho grande, isso são fenótipos, são características, certo? Que não tem como mudar. A gente não modula o fenótipo, tá? Suas características. Então, quando eu digo que eu consigo ativar o seu gene para o emagrecimento, ok. Mas eu não consigo ativar o seu gene para você, quero economizar na tinta do cabelo e agora eu não vou ser mais morena, vou ser loura, porque a Edilene disse que tem como modular. Não, isso é fenótipo. A gente
modula, também não muda os genótipos, tá? Que são as características que você tem, mas você continua tendo lá. E aí a gente modula o que? A expressão. Então deixa ele lá, ó, quietinho. É quando um gatilho vem e ativa ele. É quando essa pessoa que tem predisposição a ter hipertensão e aí passa uma vida comendo, usando sal ou sódio, né? Porque não é o sal salgado, é aqueles alimentos industrializados que tem bastante sódio. E aí isso são gatilhos que uma hora a conta chega e essa pessoa vai o quê? Ficar hipertensa, tá? Então a gente precisa andar com o pé no freio na nossa genética. E se você não sabe da sua genética, hoje eu trabalho com os testes genéticos, né? Que aí você consegue ver toda essa biblioteca, todos esses livros, todos esses capítulos, e aí consegue identificar a sua genética. Então, se você sabe, e aí por isso que eu digo, é um teste preditivo de saúde, de qualidade de vida. Se você enxerga lá nesse seu teste genético, né? Eu vou ler ele, né? Porque, enfim, você vai receber um monte desses endereços e um laudo do laboratório que nem ele conhece, entendeu? Mas aí a pessoa certa que vai ler isso vai identificar. Olhe, Lídio, é Lídio? Olha, você tem predisposição para desenvolver diabetes, porque 70% aqui dos seus genes faz isso. Então, você é uma pessoa que tem que se cuidar. Se você não se cuidou ao longo da vida, tem que se cuidar a partir de agora. Ou você corta de vez, uma vez ou outra, você consome aí carboidrato, principalmente de índice glicêmico elevado, para retardar o surgimento do diabetes, ou quem sabe, deixar aí ela e passar uma vida sem precisar ter diabetes. Ou se você não mudar o seu estilo de vida, você vai se tornar uma pessoa diabética. Porque está no seu DNA. E eu disse que isso não muda, você modula. Então, você conhecendo isso, você vai poder mudar as suas escolhas, mudar o seu hábito, para que essa conta não chegue, se você não quiser ter. Ah, eu prefiro viver minha vida desregular, não tem problema não. Se a minha conta chegar amanhã, não tem problema. Hoje eu comi o doce que eu queria até dizer chega. Ok, tudo bem, são escolhas. Quem sou eu para dizer que é uma escolha certa ou errada? Mas se você está buscando longevidade, qualidade de vida, né? Você vai sim optar por boas escolhas, tá? E aí, se você não tem o seu teste genético, não conhece nada dessa biblioteca, nem os livros, nem os títulos, muito menos as frases que estão lá, você sabe que um estilo de vida saudável está sempre bem, tá? Procurar se alimentar bem, se exercitar bem, é o que vai determinar você ter uma qualidade de vida. E quando a gente fala de emagrecimento, eu sei que a maioria das pessoas estão aqui por conta do emagrecimento, né? Que eu sou especialista, né, na epigenética. Eu tenho especialização e tenho pós-graduação em epigenética. E aí me foquei mais nos genes que levam ao emagrecimento. Claro que eu leio o teste genético todo, né? Eu tenho formação para isso. Mas trabalho muito com a parte do emagrecimento. Tenho o curso Emagrecer, que a gente tem os pilares, né? Tanto a parte genética, quanto o equilíbrio hormonal, quanto o metabolismo. Então, não é só a genética, tá? Mas, com certeza, são suas escolhas. E já parabenizo todos que estão aqui assistindo, porque estão escolhendo saúde, né? E aí, gente, a gente consegue fazer essa modulação dos genes, certo? E aí, o que eu ia dizer, quando você escolhe essas escolhas, não era nem isso, né? Mas quando você tem essas escolhas assertivas, alimentar bem, atividade física, prática regular de atividade física, regular o estresse, dormir bem, saber aí se comportar, né? Comportar o quê? Suas emoções, pensar. Hoje eu estava falando com uma aluna, né, do curso Emagrecer, e aí o desafio já terminou, mas aí eu incentivando elas, né? E ela disse, vou tentar. Aí eu disse, não. Você não vai tentar, porque quem vai tentar já não vai conseguir, né?
Sábado eu fui pro evento que a pessoa disse algo que eu sempre falo isso, e sempre penso. Você já convidou alguém para um canto, um local? Vem aqui para casa, vamos tomar um cafezinho, vamos para um show, vamos para uma festa, vamos para o cinema. E a pessoa, tá bom, eu vou tentar ir. Você pensa o quê? Você conta com essa pessoa? Não. Tentar é um não. Tentar é um não disfarçado. Então essa aluna pegou e disse, vou tentar. Eu disse, jamais. Você já começa errando, falando. O que você fala, você vai fazer. Então se você amanhece o dia, Ave Maria, segunda-feira, mais um dia. Olha o peso dessa palavra. Ai, meu Deus, que cansado. Agora, voltando. Graças a Deus, mais um dia na minha vida que eu vou dar o máximo. Senhor, obrigado pela oportunidade de viver. Obrigado pela saúde. Obrigado porque eu tenho condições hoje de ter um celular, ter internet, de escutar a Edilene falando sobre emagrecimento. Posso pagar o curso, posso pagar uma consulta, enfim. Que não seja isso, mas obrigada, né, por ter vida, saúde. É outra coisa, gente. Então, o pensamento muda o seu comportamento, tá? Então, o comportamento, ele tá relacionado com a genética. Então, se você diz que não vai conseguir emagrecer, você não vai emagrecer. E isso tem tudo a ver com a epigenética, tá? Então, não é só alimentação, não é só atividade física, não é só sono. Gente, pode escrever aí que eu vou ler tudo, tá? Só para não perder o raciocínio, porque eu me empolgo falando isso, que eu sou apaixonada pela essa tal de epigenética, tá bom? Então, quando a gente modula tudo isso, quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, as nossas escolhas, certo? Tudo flui, tudo acontece, tudo vai. Então, e é sobre isso, é sobre modular esses genes, tá bom? Eu vou ler para passar para o próximo tópico, para a gente não se estender tanto, né? Vocês estão gostando do assunto? Interessante? Alguma coisa que vocês não sabiam? Vou me organizar para fazer o meu teste em breve. Tem novidades aí, tá? Com teste genético aqui no consultório, entre em contato. Gostaria de não engordar depois de tanto esforço para emagrecer um pouco. Então, Aline, é o tal do emagrecimento permanente, né? É o que eu ensino. Então, são esses pilares da genética, né? Da epigenética, dessas escolhas que eu falei aqui na live, do equilíbrio hormonal e do seu metabolismo. Então, quando você consegue fazer tudo isso, você viaja, você passa o final de semana fora, você dá aquela escorregadinha, né? Mas aí volta e não teve reganho de peso. Isso se chama flexibilidade metabólica, né? Que é o que eu ensino. Quais são os genes analisados? Pode passar o perfil genético Pode, Júlio, pode encontrar. Eu estou fazendo um painel próprio, né? Com as variantes. Não estou seguindo dos laboratórios, porque tem outras coisas que eu acredito que tem relação com o ganho de peso. Mas a gente passa assim, tá? E lembre, aproveitando sua pergunta, gente, lembre que não é quantidade, tá? Quando a gente fala de variante genética, o que realmente vale para análise de interpretação de teste genético é o peso científico desses genes. Por quê? Porque tem laboratório que coloca, eu analiso 1.500 genes e outro 150. Aí eu vou porque tem 1.500. Mas quando você vai ver, esses 150, os 150, né, tem um peso, que é o teste que é o laboratório que eu uso, né, sem ser esse painel que eu tô criando, e aí esses 150 são de realmente relevância, e desses 1.500 tem 10 só. Então, se você, Júlia, é entendida, é da área, bióloga, geneticista, enfim, avalie o perfil e o peso científico desses genes. Inclusive, eu não interpreto qualquer teste não, tá? Porque eu vou colocar o meu nome em jogo. Então, tem os laboratórios que eu confio e que eu interpreto, além do teste que eu tenho aqui no consultório. Ser feliz, Ediline, exatamente. Não sei se eu nem lembro de não ir. Essa noite também tem muita psicologia. Tem psicologia, não sei da onde. É mesmo, viu, manhã? Vários momentos da minha vida. Meu maior psicólogo é Deus. É Deus. Porque, enfim, nem ler sobre isso eu não leio o que deveria. Ficou tudo com minha irmã, a psicologia.
Quem tem filho autista, TDAH, gente, sigam minha irmã, agora eu esqueci, mãe, bota aqui. Ela fala muita coisa a respeito. Por isso que às vezes eu dou um spoilerzinho por aqui, como a creatina, muita gente vai falar comigo, TDAH, muita gente hoje com TDAH, ela está sendo muito mais estudada para essas questões cognitivas do que para a própria parte muscular, atlética, né? Então, quem conhece alguém ou quem é, né, deve tomar creatina, tá certo? Então, eu boto meu top pensando em vocês, tá? Aí eu botei aqui. Então, quer dizer que genética não tem impacto? Tem, eu já falei, né? Tem impacto demais, mas realmente a virada de chave é a tal da epigenética, e é aqui que eu queria entrar. Epigenética, para você entender o que é isso, que é epigenética, que eu falo, que eu sou essa pessoa epigenética. Então, genética você já entendeu, já lembrou aí, que são as suas características herdadas aí do seu pai, da sua mãe, do seu avô, daquela árvore, né? Que tem tudo e chega até você, é o que você herdou, essa mistura. E a epigenética é tudo aquilo que não é a genética, entendeu? Então, por isso que vem a alimentação, vem um comportamento, vem um sono, vem suas relações interpessoais, a psicologia aí, né? Como você lidar com isso. Então, tudo que não é genética, tudo, gente, que não for genética, que tem como essa parte espiritual, né? Tudo é epigenética, tá certo? O prefixo epi significa além. Então, epigenética é além da genética, tudo aquilo que é além da genética, tá? E aí, o que são os genes, né? Tá bom, genética eu entendi, epigenética, mas tem hora que você fala de genes, o que são genes, né? E aí, os genes são justamente isso, né? A parte lá, lembra do DNA? Então, é onde está armazenado essas características, a informação. Essa informação de você acumular mais gordura. Poxa, mas não adianta se vingar de ninguém. Nem do seu pai, nem da sua mãe, tá? Nem de Deus, nem de ninguém. Enfim, são coisas que acontecem, gente. Não adianta. É aceitar e fazer com que essa genética trabalhe a seu favor. Porque do jeito que tem os genes ruins, entre aspas, tem os bons também, tá? O mesmo, só um parêntese aqui para vocês terem noção. O mesmo gene que tem a informação, porque um gene só, ele não conduz uma conduta, porque um gene só, ele também não tem a informação única de uma coisa. Por isso que eu digo que tem que ter uma interpretação de um profissional. Não pegar o laudo de um laboratório, porque ele só vai dizer FTO é um gene que predispõe à obesidade, aí no máximo ele vai dizer, já é avaliado já é visto desde a infância, crianças que acumulam mais gordura, enfim, não é só isso. E o que eu queria falar é que um gene ele pode ser bom, entre aspas, e pode ser ruim. Um exemplo disso é o das famílias do PPAR-gama, que ele está muito relacionado com o metabolismo da gordura, né? E aí, pessoas que têm essa alteração são pessoas que têm uma maior facilidade de acumular gordura. Então, assim, eu não posso, é aquela questão, eu não posso me comparar com o meu colega que não tem esse gene, entendeu? Ou seja, eu preciso me restringir mais, eu preciso fazer algumas condutas. Só que esse mesmo gene, ele também dá a característica de você ter mais resistência nos treinos. Ou seja, aí que tá o X da questão. Aí eu não vou treinar. Eu não gosto. Não, gente, se você tem essa característica favorável, aí você vai treinar, entendeu? Aí você vai treinar. É por isso que eu digo que quando você conhece a sua genética, o céu é o limite, né? Aí o que você vai fazer? Se eu tenho a genética para acumular mais gordura, eu vou fazer tudo aquilo que a Nutri disse, porque esse mesmo PPAR, quando foi, mãe tá na live aí, se mãe estiver na live, sábado, antes de eu correr, ela tava comendo açaí, cheio de açúcar, não era açaí zero não, com granola, cheio de açúcar, né? E aí eu brinquei, porque eu tinha colocado um post aqui, que o que aumenta o colesterol é o açúcar e não é a gordura. Aí era 8h30, eu acho, da noite.
Aí eu disse, vixe Maria, só ativando o PPR gama. E muita gente vai me perguntar que não entende, que não me acompanha aqui, aí não entende, né? Aí eu disse, PPR gama, né? É uma proteína que ela, naturalmente, ela é silenciada à noite para que não exista esse estímulo de acúmulo de gordura. Mas tem pessoas que têm ela mais ativada, tem essa alteração. Então, a gente tem que fazer com que ela fique silenciada, certo? E aí, uma forma é fazer o jejum à noite. Por isso que eu digo muito, se alimentar até as 18 horas. Porque caso você tenha essa alteração, isso vai ativar. E por isso que algumas pessoas, Edilene, só fala besteira. Porque a minha vida inteira, eu só como à noite. Tá aqui, eu sou um mago que só molesta. Porque você não tem essa genética. Mas quem está me acompanhando, quem quer emagrecer, provavelmente tem isso. E eu oriento isso. Porque tem pessoas que me acompanham, me seguem, que não precisam emagrecer, né? Mas por saúde, e aí se preocupa com isso, Edilene, então eu tenho que cortar. Calma, depende. Que existe, isso existe. Mas para você que não tem essa alteração, não seja tão impactante para alguém que tenha isso, tá? Como eu, por exemplo. Aí eu disse para amanhã está ativando aqui o PPAR gama, ou seja, dando essa informação para o corpo que é para armazenar a gordura, certo? Então é isso, quando eu entendo essa genética, se eu tenho PPAR, o que eu vou fazer? Eu vou evitar comer à noite, eu vou evitar comer carboidrato, porque o carboidrato e a gordura é que ativa essa proteína. E o que eu vou fazer? Eu vou treinar, não à noite, né, gente? Mas eu digo assim, minha vida, eu vou ter treinos frequente, eu vou optar pela musculação, porque no meu teste fala isso, né? Que eu tenho um perfil melhor para resistência de força do que queima de gordura. Então, assim, é você entender isso. E aí, lá no curso, né, que eu ensino aqui também para vocês, aqui a gente vai ter uma sequência, tá? Vamos ter algumas segunda-feira. Sim, gente, novidade! A gente vai ter também live quinta-feira, toda quinta-feira, tá? Então agora são 2. Vou avisar vocês. Segunda ao meio-dia e quinta-feira. Provavelmente de quinta-feira vai ser à tarde, certo? Que eu quero pegar realmente esse público aí que não pode assistir à noite ou tão cedo, tá certo? Então, quinta-feira também a gente vai ter live. E aí, nesse período agora, eu vou ficar falando sobre esses genes, tá? Porque você precisa de teste genético. Edilene, então eu não tenho um teste genético, eu não tenho condições de fazer uma leitura de teste genético agora com você. Não tem problema, você me assiste em toda live, me acompanhando por aqui, você vai conseguir entender isso, certo? E dizer, provavelmente eu tenho essa alteração. E no dia que você fizer o seu teste, você vai dizer, caramba, porque o meu foi assim, gente. Eu já entendia todas as características. Eu não dormi. Quando o meu resultado chegou à tarde, eu não durmo tarde, né? Mas eu fiquei até 11 horas. Eu disse, menina, eu preciso dormir. Quando eu me deitei na cama, quem disse? Eu nem aquele gênero. Me levantei, fui ler de novo. Fiquei super ansiosa. Li tudo. Mas assim, muita coisa eu já sabia. Por quê? Porque eu entendia. E é isso que vocês vão fazer aqui me acompanhando. Entender essas características e já saber. Não precisa saber não, mas eu acho que eu tenho aquele gene que acumula gordura. Realmente, quando eu faço jejum à noite, eu sinto que eu tenho um resultado melhor. Eu já não, eu como, não tem problema com isso. Então, você não tem, né? Então, a gente tem vários genes para isso, certo? E aí, a gente, para finalizar, talvez seja a coisa mais importante aqui. A gente vai falando, eu já falei, muita coisa que a gente vai fazer, mas, gente, é muita coisa, tá? A gente tá aqui aprendendo beabá. E aí, esses genes, com essas informações, ele não vai só dizer assim, você vai ser... São várias coisas, são as características para você ser uma pessoa mais obesa. É aquela criança que só mama igual o irmão e já nasce bem gordinho. A mãe fez a mesma dieta na gestação para os dois e um nasceu mais fofinho, né? Por quê? Porque tem essa genética. Não, ele se alimenta super bem, a primeira infância sempre se alimentou bem
E é a genética tem. Então, a gente tem os genes para característica, ou seja, ele já tem ali os adipócitos, né, que são as células de gordura, mais sensível a fazer hiperplasia, tá? Para aumentarem de tamanho, certo? Para aumentarem em número, ele tem mais estímulo para isso. Então, ele tem essa característica para ser realmente mais gordinho. Existem os genes do comportamento, ou seja, é aquela pessoa que desconta as emoções na comida. É aquela pessoa que adora beliscar. Adora beliscar o quê? Não é que adora beliscar, né, gente? Mas que tem o hábito de beliscar. Tem aquela pessoa que tomou café da manhã, só almoça. Não, aí tem aquela pessoa que toma café da manhã, mas precisa fazer um lanchinho, nem tá com fome, mas precisa fazer um lanchinho. Aí passa ali na repartição, no trabalho, aí se for passar pela copa, tem alguém comendo, come. Aí passa na lanchonete, pega uma balinha, um negócio, enfim, tem que estar mastigando, tá? Então é um comportamento, tem genes para isso. De vício, eu sou viciada em doce, tem genes para isso. Tem os genes também hormonais, então você tem os hormônios para a fome. Então você tem alteração naquele hormônio, naquele receptor que lhe dá mais fome. Você tem alteração nos genes que não sinaliza saciedade, tá? Você tem alteração nos genes que são responsáveis pelo seu metabolismo. Quando eu digo não existe metabolismo lento, existe a pessoa que não sabe estimular ele de forma eficiente, porque na genética, claro, existem pessoas que não produzem muitas mitocôndrias, por exemplo. E mitocôndrias têm relação com queimar gordura. Mitocôndrias têm relação com a termogênese, né? A mitocôndria tem relação aí com esse metabolismo. Então, se na sua genética vem a informação para você produzir poucas mitocôndrias, a gente vai estimular você a produzir muitas mitocôndrias. Então, não é sobre o metabolismo lento, é sobre não saber estimular o seu metabolismo, tá? Então, existem genes para tudo isso, que no final das contas faz com que você tenha esse perfil desfavorável para o emagrecimento. Porém, genética não é o destino. Se você regular isso, se você tiver esse conhecimento, você vai conseguir ter esse emagrecimento permanente. Você vai conseguir sair do efeito sanfona. Vai destravar e não precisa fazer dieta. É fazer escolhas assertivas. Entendeu? É por isso que eu falo. Vou ler aqui algumas perguntas. Psicologicamente, ela muda nossa mente. Vai entrar por osmose, Edilina. Nossa vida também para melhor, exatamente. É a epigenética. É o moído aqui, ó, que vai modulando. E é isso, graças a Deus. É esse propósito aí na minha vida. Nem sempre é fácil. Não é por mim, né? É por vocês. Então, não... Aline, gosto, não sei nem o que foi, aumentar a gordura na barriga. A insulina, né? Aumenta a gordura na barriga. E aí as pessoas que têm essa predisposição para diabetes, geralmente têm essa característica. Quando eu olho, né? Meu olhar clínico, eu falo muito, porque além de Nutri, eu sou enfermeira, né? Então, meu olhar clínico é mais aguçado ainda. Talvez, né? Possa ser que... Eu não estou desmerecendo os outros profissionais, não. As outras Nutri, não. Existem, né? Mas eu tenho um olhar clínico bem forte. Eu só emagreço se eu fizer jejum, redução de carbo. Você tem aí algumas alterações genéticas que podem estar justificando isso. Tento fazer sempre cetogênico quando estou mais gordinha, mas é horrível. E aí, infelizmente, tem gente que só tem resultado com cetogênica. Aline, por quê? Porque é um perfil desfavorável muito intenso. Tem facilidade de acumular gordura, tem dificuldade de queimar gordura, tem essa sinalização aumentada para fome, dificuldade de saciedade, dificuldade na termogênese. Tipo assim, é aquela pessoa que você diz, fiz de tudo e não emagreço. É praticamente, chega para mim e diz assim, olha... Eu tive uma paciente dessa, olha, eu tô ouvindo, ela chegou com a cara desse tamanho, com o marido, porque, tipo assim, foi uma decisão dela, com o marido e com a médica dela, que iriam ir pra cirurgia,
E aí, tipo assim, ela já ia pra cirurgia porque não tinha jeito. Aí a médica dela disse, vá pra essa Nutri. Vá pra essa Nutri, que com ela você vai emagrecer. Você vai fazer, porque também não é a Nutri que emagrece, né? É a pessoa. Você tá disposta a investir, a fazer o que ela tá... Tô, mas ela veio de verdade. E ela não escondeu, não. Era com a cara desse tamanho. Parecia que eu era culpada. Com a conversa, ela foi melhorando, né? Porque realmente ela tinha este perfil. E nem a cirurgia ia dar jeito nela. Ela já tinha tomado medicamentos, canetinhas. Ou seja, o que eu, nutricionista, só com alimento, ia dar jeito em uma pessoa que já tinha tomado remédio. Ela falou isso. Na mesma hora, eu não fiz nem teste genético nela. Na mesma hora, eu identifiquei o gene dela. Porque era tão forte esse perfil, extremamente desfavorável, que não tive dúvida. E aí, ela dizendo que estava 100% disposta. Resumindo, nos 60 primeiros dias, né? No primeiro mês, ela emagreceu 7 quilos, né? E com 2 meses ela tinha perdido mais de 10 quilos. Eu acho que era 13 quilos em 2 meses. E aí ela alcançou, né, emagrecimento. Tá mantendo, manda notícias pra mim. Não precisou fazer cirurgia, mudou a vida. Mas praticamente precisou ter uma dieta cetogênica. Hoje, mais não. Hoje que ela modulou esses genes, hoje que ela tem esse emagrecimento permanente, hoje que ela saiu do efeito sanfona, ela não precisa seguir isso. Mas, realmente, Aline, tem pessoas que precisam, tá? É um perfil bem diferente. Eu digo que é o low. Não é low carb, não. É low tudo. Low tudo. Mas eu vou lhe dizer, eu sou um pouco essa pessoa. Eu sou um pouco como você, da cetogênica. Eu também tenho um perfil muito ruim e eu tenho essa predisposição para diabetes muito forte. Então, uma coisa puxa a outra, né? Como você já sabe, a insulina é um hormônio muito relacionado com o emagrecimento. Então, no que eu tenho essa insulina muito estimulada, eu tenho essa dificuldade muito grande de ter uma resposta no emagrecimento. Então, ela tem que ser muito silenciada para que eu tenha uma resposta. Então, é praticamente cortar o carboidrato e entrar e fazer jejum para que ela fique bem silenciada. E assim, quando a gente vai fazer a cetogênica, a gente precisa fazer por fases, tá? Quem estiver me escutando aqui, não adianta você fazer pela sua cabeça. Você pode até conseguir um mês, conseguir um tempo, mas a chance de você ter reganho de peso é muito alta. E aí você não tem esse emagrecimento permanente. Então, o jejum também é algo que você tem que ir fazendo por fases, tá bom, gente? Não façam sem orientação, porque realmente é bem complicado. É uma dieta muito difícil. Eu estava pensando em fazer cetogênico, mas é uma dieta muito difícil, porque não tem como você fazer isso, chegar num restaurante e fazer escolhas. É muito difícil você conseguir fazer escolha, é muito privado, é muito restrito os alimentos. Você tem que sair com o alimento ou comer em casa. É algo realmente muito restrito. Tem gente que segue um estilo de vida assim, né? Mas realmente é muito difícil. Gente, então o recado que eu tinha para vocês é esse hoje. E comunicar que quinta-feira a gente vai ter live, então toda segunda e quinta. Agradecer o tempo que vocês doaram para mim hoje. Fico muito feliz, porque eu sei que tempo é ouro. Tempo é ouro. Então, muito obrigada. Se fez sentido para você essa live, mesmo tendo acabado, compartilha com sua amiga, né, com alguém da sua família. É um potinhos de ouro aqui, de forma gratuita, para mudar a sua vida, para ajudar você a alcançar um emagrecimento permanente, sair de vez do efeito sanfona. E muito mais que isso, é sobre saúde e é sobre você mudar de vida, ter uma qualidade de vida, né, aí diferente, né, longevidade, não só viver mais, mas viver mais e com saúde, tá bom, gente? Então, provavelmente quinta-feira vai ser às 15 horas, tá? Provavelmente, mas eu vou bater o martelo e comunico aqui a vocês, comunico também lá na comunidade, que é onde eu dou o recadinho das lives, e aguardo vocês, tá? Vai ser um formato diferente, tá bom? Da live de quinta-feira, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Obrigada!
Lidiane, obrigada, viu? Eu espero vocês quinta e quarta, tá? Quinta é feriado, mas a gente segue no nosso cronograma, viu? Uma semana abençoada, maravilhosa. Mesmo que você tenha a sua cruz, a sua dificuldade, gente, a gente nasceu para ser feliz e para amar e ajudar o próximo, tá? Então que você fique bem com suas dificuldades, mas não esqueça da nossa maior missão nessa vida, que é ser feliz e ajudar e amar o nosso próximo, tá bom? Beijão!